Opa! E aí? Estamos aqui de volta, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, né, de desenvolvimento web. Nesse momento aqui, estamos iniciando a nossa parte de CSS, folhas de estilos em cascata. Então, nos próximos minutos, a gente vai falar o que é o CSS, a gente vai falar o que precisamos para que a gente possa desenvolver um website usando essa metodologia CSS, o que é, por que essa sigla CSS, quais os benefícios que a metodologia de trabalho com folhas de estilo em cascata CSS traz para os nossos projetos, e o mais importante, para você que não teve ainda contato com CSS, entender como que o CSS funciona dentro de um projeto web. Para começar, vamos ao que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos de um editor de texto simples. Precisamos ter um editor de texto simples para que nós possamos trabalhar com CSS. Assim como nós já trabalhamos com HTML, a gente utilizou editores de texto. No CSS, eu só preciso de um editor de texto. Que editor de texto pode ser esse? Pode ser o Notepad do próprio Windows. Aqui, ó, o bloquinho de notas, o velho e bom bloquinho de notas do próprio Windows. Ele pode ser utilizado tanto para HTML quanto para que a gente possa criar arquivos e uma estrutura de CSS dentro do nosso projeto, mas quem trabalhou, quem já fez aí as aulas de HTML, a gente trabalhou com outros editores de textos mais apropriados para se trabalhar com HTML, com CSS ou com PHP. Um desses caras é o Notepad+. Tem o Notepad Plus aqui, ó, estou abrindo aqui uma versão dele, só para a gente dar uma olhadinha. Então, ó, tem aqui o Notepad+. A gente pode estar trabalhando com o Notepad+. Ele tem algumas configurações adicionais ao bloco de notas do Windows, que facilita muito o nosso trabalho. Um outro editor de texto, bastante simples e que eu também recomendo, eu utilizo, é o Sublime. Sublime também é um outro editor de texto que eu recomendo, eficiente, funcional, tá bom? Ele e o Notepad+, eles vão ali pau a pau no outro, tudo bem? Dentro do meu dia a dia, para a área de por fins pedagógicos, eu prefiro o Notepad+, mas para fins profissionais, eu, no meu momento profissional, utilizo o Sublime, que eu gosto mais, ele é muito mais funcional. Mas, para a gente aprender, eu recomendo o Notepad+. Tanto o Sublime como o Notepad+, existe aplicativos para você instalar no seu celular. Se você for na loja de aplicativo, você tem lá o Notepad+. Se você for na loja de aplicativo e procurar o Sublime, você tem o Sublime lá. Para o celular, eu recomendo o Sublime. Tá ok? O Sublime, você tem ali a funcionalidade de compartilhar as páginas, compartilhar seus arquivos, muito simples. No Notepad+, é um pouco mais complicado. Então, se você for utilizar no aplicativo, no celular, procure o Sublime na sua loja de aplicativos. Beleza? Então, primeira coisa que nós precisamos, um editor de texto. Segunda coisa que nós precisamos é evitar programas como Dreamweaver ou qualquer aplicativo que promete fazer as páginas de internet no seu lugar. Fuja disso. Esses aplicativos, eles costumam consumir muita memória do computador, demorar muito tempo para executar esses arquivos e faz um código cheio de armadilhas, um código complicado de fazer manutenção e pode dizer que ele usa 3, 4 vezes mais código do que o necessário, fazendo com que o nosso projeto de website ele fique muito mais pesado, demore mais para carregar. Então, evite programas e aplicativos que prometem fazer por você, para você, o desenvolvimento web. Então, fuja de Dreamweaver, fuja de Wix, tá bom? Precisamos criatividade. Use a sua criatividade o máximo possível. Crie, inventa, faça diferente. Olhe, copie, modifique, seja curioso e criativo. Ser curioso também é fundamental
para que você possa evoluir como desenvolvedor web e possa fazer projetos realmente que estejam fora da caixinha, tá bom? Seja criativo e curioso, beleza? Dando sequência, já sabemos o que precisamos, agora é hora da gente saber o que é CSS, de onde vem o CSS, é uma abreviatura do inglês, abreviatura de Casting Style Sheet, ou seja, folha de estilos em cascata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho dentro do meu projeto dentro do meu projeto web, dentro do meu site, além dos meus arquivos HTML, onde tem o conteúdo das minhas páginas, onde tem os textos, onde tem as imagens, onde tem os gráficos, eu tenho também uma folha de estilo. Neste arquivo de folha de estilo, que nós chamamos CSS, é lá que eu vou colocar as formatações, tamanho da letra, tipo de letra. É lá que eu vou colocar o tamanho das imagens, posição das imagens. É lá que eu vou controlar a margem entre a imagem e o texto, para não ficar muito colado. É lá que eu vou, dentro do arquivo CSS, que eu vou fazer a arquitetura, o meu layout. Eu vou criar, organizar o meu layout. Eu vou diagramar o meu layout. E isso tudo eu faço dentro do meu arquivo CSS. Há um tempo atrás, quando nós não tínhamos o CSS, eu tinha que fazer tudo isso dentro do meu arquivo HTML. Dentro do meu arquivo HTML, eu tinha que fazer toda a programação ali dentro. Se eu tivesse um projeto de um website que tinha, por exemplo, 50 páginas, eu tinha que montar o layout 50 vezes. Eu tinha que formatar os parágrafos, as fontes, as letras, os links nesses 50 arquivos. Então, eu precisava fazer a mesma tarefa 50 vezes. Se eu descobrisse alguma coisa errada com relação à formatação, ou o cliente não gostasse das cores, ou o cliente não gostasse das letras, eu teria antigamente que passar de novo nos 50 arquivos corrigindo um por um. A folha de cascata em estilo CSS, ela vem justamente para que eu não tenha esse retrabalho. Eu utilizo as páginas HTML para colocar o conteúdo, colocar texto, imagem, colocar os parágrafos, os títulos, gráficos, tabelas. Eu monto tudo lá de forma estrutural. A cor que vai ser, o formato que vai estar, a posição, o tamanho, tudo isso eu coloco em um único arquivo, um arquivo só CSS, e esse único arquivo CSS controla todas as outras páginas dentro do meu projeto web. Então, ou seja, eu tenho 50 páginas com conteúdo HTML. Toda a formatação, toda a orientação de layout, está tudo dentro de um único arquivo. Então, se o meu cliente ele não gostou da cor, eu não preciso mexer nos 50 arquivos, eu mexo só no arquivo CSS e ele altera as cores de todos. Se o meu cliente ele não gostou da posição ou do tamanho das imagens, eu não preciso sair mudando arquivo por arquivo. Eu vou lá e faço alterações no CSS, essas alterações já vai fazer efeito em todos os arquivos HTML. Então, essa é a primeira vantagem do HTML versus CSS com relação a layout, com relação à formatação. Então, toda a formatação ela está dentro do arquivo CSS. Com relação a layout, olha o exemplo que nós temos aí, ó, do notebook e do smartphone. Eu tenho o mesmo site, o mesmo layout nos dois equipamentos, porém em uma organização diferente. Tempos atrás, para mim fazer algo desse tipo, eu tinha que criar dois sites. Então, lembra do meu cliente com 50 páginas, o projeto? Eu teria que criar 50 páginas para ser mostrada no notebook, outras 50 páginas para ser mostrada dentro de um celular. Hoje, com o CSS, com a metodologia de sites responsivos, eu crio um único site com apenas 50 páginas HTML, um arquivo CSS, e esse arquivo CSS cuida da organização e do layout do meu site, seja que esse site seja mostrado na tela de um smartphone, seja uma tela de um notebook
ou numa tela de 70 polegadas. O meu arquivo CSS, ele é responsável por mostrar o meu site para o usuário da maneira mais organizada possível na tela que ele estiver utilizando, sendo uma grande, uma média ou uma pequena tela. O usuário precisa sempre ver o meu site de forma organizada e de fácil leitura. E isso eu consigo através da metodologia de sites responsivos, que só é possível graças ao CSS. Beleza? Continuando. Benefícios. Controle de layout em vários documentos. Então, que nem eu falei para vocês, em um exemplo, em um projeto web, que eu tenha 50 arquivos HTML, eu controlo o layout desses 50 arquivos em apenas um arquivo CSS. Imagine, por exemplo, que nem eu falei, são 50 arquivos no projeto. Em algum lugar eu tenho um banner com uma determinada publicidade. E de repente o cliente fala, ó, eu não quero este banner. Eu quero esse banner aqui, eu não quero mais esse banner. Tira esse banner daí. Se eu não tenho CSS, eu vou ter que modificar 50 arquivos do meu projeto. Se eu trabalho com CSS, eu faço a modificação apenas no arquivo CSS que faz o controle do meu layout. Automaticamente o banner é eliminado de todas as 50 páginas HTML. Precisão e controle do layout. Eu consigo, através do CSS, fazer um layout extremamente preciso. Eu consigo colocar medidas, larguras, consigo colocar margem, eu consigo fazer um layout extremamente preciso para mostrar um site com extrema qualidade e precisão na apresentação gráfica. Diferentes layouts para diferentes mídias. Eu consigo também, através do CSS, fazer com que aquela página que eu estou vendo na tela, na hora que o meu cliente precisa imprimir um produto, um comprovante de vendas, uma nota fiscal, um boleto, eu consigo fazer com que aquilo que ele vê na tela seja transformado para que fique bem apresentável dentro de uma folha em formato A4. Porque pensa bem, a nossa tela é retangular. Se eu mandar o que eu estou vendo na minha tela retangular para uma folha A4, alguma coisa vai ficar faltando. Então, dentro do CSS, eu consigo fazer, a hora que a pessoa pede para imprimir, eu consigo fazer com que lá no papel as informações sejam organizadas de uma maneira diferente do que está na tela. Tudo que está na tela vai para o papel, mas em uma organização diferente. Então, eu consigo fazer layouts para diferentes mídias. Tranquilos? Pensa só no seu smartphone para você entender melhorzinho essas diferentes mídias. Entra num site, por exemplo, um YouTube, um Facebook ou um outro grande site de grande circulação, coloca o seu celular deitado e observa o site e deixa ele em pé para você ver como o layout se altera. Isso quem faz é os arquivos CSS daquele site que está preparado para mostrar o site tanto na vertical quanto na horizontal. E tudo isso serve para nos dar, nós desenvolvedores, termos produtividade, ou seja, eu consigo fazer mais em menos tempo. Eu consigo entregar mais qualidade com menos tempo. Eu consigo entregar um projeto visual gráfico excelente, com mais rapidez, com mais precisão, com mais controles e nos diferentes layouts e também nas diferentes mídias que o nosso projeto web precisará e deverá ser exibido. Dando sequência, como que isso funciona? Como que isso funciona? Não funciona muito diferente do nosso HTML. A única coisa que eu preciso ter claro é que para mim controlar, ou para mim utilizar o CSS, eu preciso de um seletor. O seletor são as nossas tags. O body, o H1, o P, o IMG, o A para se fazer um link. Então, todas as tags que você utiliza no HTML são seletores. Agora, pensa bem, propriedades é tudo aquilo que eu posso alterar dentro de uma tag. Por exemplo, vamos imaginar uma imagem. Uma imagem eu posso mexer na altura, eu posso mexer na largura, eu posso mexer no tamanho, eu posso colocar margem, eu posso colocar borda. Isso são propriedades de uma imagem.
uma palavra. Eu posso ter o tipo de letra, o tamanho da letra, a cor da letra, se é sublinhado, se é negrito. Isso são propriedades. E valores. Qual que é o valor dessa minha propriedade? Lembra que eu falei agora há pouquinho da fonte? Qual é o nome da fonte? Qual que é o tamanho? Que cor que ela vai estar? Então eu preciso pensar num seletor, que é a minha tag. Eu preciso pensar no que eu quero controlar, qual é a propriedade que eu quero controlar e qual o valor que eu desejo ter para aquela propriedade. Por exemplo, aí na tela eu tenho lá ó, a tag body, eu estou trabalhando com a cor de fundo, background, e eu estou determinando uma cor hexadecimal. H1, eu estou trabalhando com a borda, estou aplicando uma borda no H1, e eu estou colocando essa borda com 3 pixels, com 3 pontos. O parágrafo, eu estou determinando a fonte do parágrafo e eu estou falando que a fonte vai ser Verdana. Então eu preciso trabalhar com esses 3 princípios, seletor, propriedade e valor. Sempre temos que ter isso em mente. Tudo bem? A gente vai ver um exemplinho. Antes de mais isso, deixa eu falar um pouquinho aí dessa cor, né? 702393, que cor é essa? Da onde veio isso? Das cores hexadecimais. Nunca ouviu falar de cores hexadecimais? Vamos mostrar para vocês então. Eu vou abrir aqui de novo a minha internet. Vou novamente aqui no nosso famoso, inigualável, fantástico Google. E aqui no Google, eu vou colocar aqui cores HTML. Prontinho, cores HTML. Eu tenho aqui diversos sites aqui, eu vou abrir alguns, que mostram a tabela de cores HTML, mas o que eu gosto mesmo é desse cara aqui, ó, o 112. Esse é o cara que eu gosto dele. Tá aqui, ó, tabela de cores, olha como é que vem aqui, ó, né? Depois eu tenho esse outro cara aqui, ó, tabela de cores, blá, 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 ó como é que tá aqui, ó. Tá, até que tá mais ou menos organizadinho. Então eu tenho aqui as cores hexadecimais. Olha o outro aqui, ó. Né? Aí começa muito grande e tal, mas tá bem bonitinho isso daqui também. Eu gosto desse 112. Esse 112 ele está organizadinho aqui por tons, olha lá por tons. E aqui na coluna do meio, ó, perceba que essa cor ela tem um nome, o código hexadecimal dela e o código RGB. É esse código que a gente usa. Ó. Eu vou até, inclusive, deixar isso daqui copiado. Eu vou copiar ele aqui e daqui a pouquinho eu vou usar ele. Então, as cores hexadecimais. Como eu cheguei aqui, fui no Google, digitei cores HTML, mandei pesquisar, e é esse cara que eu estou aqui, ó. Site 112.com. Se você quiser ir em qualquer um dos outros aqui para cima ou para baixo, fique à vontade, tá bom? Voltando lá na nossa apresentação, é das cores hexadecimais que sai esse código dessa cor. Avançando, como que funciona? Como que nós podemos utilizar o CSS dentro dos nossos projetos web? Nós podemos utilizar ele de 3 formas diferentes. Nós podemos utilizar ele na forma inline, tá aqui, ó, inline, ó. Eu defino ele no local exato onde eu irei utilizar. 702393 é a nossa cor que estava lá? 702393. Estava curioso para saber que cor você vai descobrir. Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir o meu editor, o Notepad Plus. Deixa eu abrir ele aqui, maximizar. Arquivo 1 tá aqui, é esse cara aqui, olha aí, ó. Então, ó, só para a gente ver, eu tenho aqui ó, o início da minha página HTML, o final. O início do meu head, eu tenho o meu title, o meu título, né? Eu tenho aqui o meu body, que é o começo do corpo, final do corpo, e olha aqui, ó. Eu acrescentei aqui ó, um comando CSS para controlar a cor de fundo da minha página. Aí você vem para mim, você já estudou HTML, já manja do HTML, e fala, professor, mas é muita coisa. Não é mais fácil você fazer um body, PG, color. Um body, BG, color. Eu aprendi que é só fazer o BG, body, BG, color, que eu tenho a cor da minha página. Sim, mais fácil, menos texto, né? Mas isso, pessoal, é HTML. Vamos esquecer o HTML. Eu preciso me concentrar que agora a gente usa CSS, e importante. Essa é a primeira utilização que eu estou mostrando para vocês.
inline, ou seja, eu coloco o CSS exatamente no ponto onde eu preciso dele. Tem um detalhe, ele só vai ser executado, só vai funcionar aqui, para este elemento, em mais nenhum elemento. Daqui a pouquinho eu falo quando que a gente usa inline, mas não é muito comum. É um pouco raro a gente ter a necessidade de usar o CSS de forma inline. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Fiz aqui, né? Deixa eu desfazer para deixar tudo feitinho aqui, bonitinho. Vou salvar. Vou executar o meu arquivo. Vamos ver que cor que é aquela, já que você está louquinho para saber que cor que é aquela. Olha aí, é esse tom de roxo, ó. Então, esse tom de roxo está aqui. Esse é o resultado desse meu arquivo aqui, ó, arquivo 01, onde eu estou usando CSS aqui no body de forma inline. Então, essa é a primeira utilização do meu CSS inline. Podemos aplicar o CSS pelo uso do atributo style do HTML, tá aí. Mas olha só, outra forma também é o interno, e eu aplico também no CSS pelo uso da tag style. Veja bem, aqui ó, é atributo porque ele é um atributo do body. Aqui não, eu estou usando a tag, ela está vindo para cá. Ó. Espera aí, professor, não estou vendo a diferença. Vou mostrar a diferença. Aqui ela é uma propriedade do body. Aqui ela é uma propriedade do body. E aqui, ó, olha onde eu coloquei. Olha o meu body como é que tá. Tá livre. Mas olha onde eu coloquei ele aqui, ó. Dentro do meu head. Tá dentro do meu cabeçalho. Então, aqui dentro do meu cabeçalho, eu olhei a tag style. Então, eu estou falando, ó, dentro desse arquivo HTML, ele possui um estilo. Esse estilo é do tipo texto. E esse texto é do tipo CSS. E eu estou alterando o body, o background, para esta outra cor. E também estou modificando os meus parágrafos. Eu estou colocando o texto alinhado à direita. Então, ó, o meu parágrafo, o texto, vai passar a estar alinhado à direita. Olha o meu body aqui, ó. Simples. Olha o meu P aqui, ó. Simples. Porém, eles vão obedecer esse style aqui, ó. Tá bom? Vamos visualizar isso, ó. Vou vir aqui e vou abrir o meu arquivo 2. Tá lá, ó, verdinho e ó, alinhado à direita. Se eu vier aqui, pegar esse meu parágrafo, copiar ele, eu vou colar ele aqui mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu vou dar um enterzinho aqui que eu não dei antes, né? Acabou bagunçando o negócio aqui, mas olha lá. Eu vou salvar. Automaticamente, todos os parágrafos vão obedecer a essa formatação que eu já determinei aqui em cima. Olha lá, ó. Se eu vier aqui e mudar aqui, ó, por exemplo, para Center, vou salvar, Ctrl F, todos os meus parágrafos já vão obedecer aqui, ó. Beleza? Então, ou seja, já está diferente, porque aqui, ó, ele só executa aqui em mais nenhum lugar. Aqui, ele já está executando daqui para baixo em todos os meus parágrafos. Se eu tiver 20 parágrafos, todos eles vão obedecer ao alinhamento ao centro. Se colocar isso à direita, todos eles vão ficar à direita. Então, ou seja, já é o modo de uso interno, ou seja, toda a formatação e estilo que eu colocar aqui vai funcionar exclusivamente dentro do meu arquivo 02. Mas, ó, é o segundo modelo. Então, olha lá, só voltando, o primeiro é o inline, só na onde ele foi usado. O segundo é o interno, somente na página que ele está. E agora vem o mais importante de todos, que é a utilização externa. É para isso que nós estamos aprendendo o CSS. Então, quando eu faço uma utilização do meu CSS com um arquivo externo, eu utilizo um link para um arquivo externo. Esse arquivo de texto com extensão CSS, ou seja, eu tenho o meu projeto web com
todas as minhas páginas HTML aqui, ó, com conteúdo. Aqui eu tenho parágrafos, eu tenho imagens, eu tenho gráficos, eu tenho filmes, eu tenho textos, eu tenho PDFs, eu tenho jogos, eu tenho vídeos, apresentações, eu tenho todas as informações aqui, ó. Todas as informações. E todos esses caras, nenhum deles sabe qual é a formatação, qual é a cor da letra, a cor da fonte, como os elementos vão estar organizados, toda a organização de elementos e de layout, toda a formatação de fontes, estão todas dentro desse único arquivo CSS. Toda alteração que eu fizer no layout, na cor de letra, na cor de fundo, no tamanho das imagens que eu fizer nesse único arquivo, é repassado para todos esses arquivos que estão dentro do meu projeto. Então, eu tenho um link no HTML para o CSS. Então, o meu arquivo HTML, ele recebe um link do tipo, o HTML, o layout, as cores das letras, todas as formatações estão aqui no Style. Vai lá buscar. Ele vai lá e busca as formatações. E isso a todo momento, a todo instante que ele for carregado. Um exemplo na prática. Como funciona a utilização? Olha o nosso exemplo 3 aí, ó. O exemplo 3 é o uso externo, tá bom? Eu vou abrir aqui, vou voltar para o meu código e olha só para me explicar para vocês. Então, de novo, eu tenho o início e o fim do meu HTML, o início e o fim do meu head. Ah, mas aqui é no meu arquivo 2, né? Vamos para o 3. Quase, ainda bem que você me falou. Né? Então, olha lá, de novo, início e término do meu HTML, início e término do meu head, meu título, e olha essa linha aqui, ó, que pintou aqui diferentona, ó. Olha essa linha aqui que pintou diferentona. Eu estou dizendo nela aqui que ela está me mostrando um link. Um link que é um relatório do tipo Style Sheet, ou seja, lista, folha de estilo, planilha de estilos. É um relatório do tipo folha de estilos. Eu estou falando que ela é do tipo texto. Eu estou falando que ela é de tipo texto CSS. E esse arquivo ele vai ser procurado aonde? Dentro da pastinha CSS, um arquivinho chamado estilo CSS. Está aqui, ó, vou copiar ele, né? O estilo CSS. E ó, não tem mais nada aqui, ó. Tudo agora é dentro desse arquivinho estilo CSS. Tá bom? Eu vou abrir, eu estou com ele criado aqui já, eu vou abrir ele. Está aqui ó, na minha pastinha CSS. Vou abrir ele está aqui aberto. Só para a gente ter certeza, olha aqui o meu arquivo. Ó, eu tenho aqui o arquivo 3, o arquivo 2, o arquivo 1. Eu tenho uma pastinha CSS e aqui eu tenho o meu arquivinho estilo CSS. Eu vou apagar ele. Apaguei. E agora eu vou criar ele para você ver do começo. Ó. Clico novo. Vou lá, arquivo, salvar como. Vou na pastinha CSS e aí eu coloco aqui, ó, style.css, salvei, vou colar aquele código de novo. Então aqui, ó, eu estou controlando a cor de fundo no body, estou controlando o parágrafo para ficar alinhado ao centro e estou colocando uma cor de fundo também no meu H1. Perceba que aqui, ó, meu H1 está simples, ó, não tem formatação e indicação nenhuma, nem no meu body, nem no H1 e nem no meu P. Está salvo? Ctrl S para salvar. Aqui também está salvo. Vamos visualizar. Deixa eu voltar aqui ó, no meu CSS. Que está aí, ó. Está aí. Fundo verde, branco. Está aqui, ó. Né? Eu tenho um fundo branco agora. Então, qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que mexer a partir de agora dentro do meu body. Importante, pessoal, dentro do body é formatação, são cores, tipos de letra, margem, organização de layout que a gente vai começar a mexer em breve. Se eu quero mexer com conteúdo, é no meu arquivo HTML. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o parágrafo aqui, ó, eu vou copiar esse parágrafo, ó, e vou colar ele aqui 2 vezes, ó. Colei 2 vezes. Vou salvar. Se eu vier aqui ó, no meu exemplo 1, ó, conteúdo.
Então, conteúdo, eu mexo no meu HTML. Ó, aqui, ó, eu vou tirar 3 parágrafos, ó. Vou salvar. Ó, no meu arquivo 2. Ó, vou atualizar. Conteúdo, eu mexo no meu HTML. Ó, aqui, ó, eu vou pegar esse, vou copiar, vou colar aqui mais 2 vezes. 1, 2. Só que está muito grande. Vou tirar aqui um pedaço dele aqui, ó. Pronto, vou tirar um pedaço desse aqui também. Vou salvar, então, ó, se eu quero mexer e colocar conteúdo, eu faço isso no meu arquivo HTML. Agora, se eu quero mexer com as cores, é no meu CSS. Ó, vou pegar aqui, ó, no lugar desse 0 da A, vou colocar 66, e aqui eu vou colocar 88. Que cor que vai ser? Não faço ideia. Ficou roxinho. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou mudar aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó, 3435699. Que cor que é essa? Não faço ideia. Olha lá, ó. Detalhe, e se eu quiser fazer com que esse e esse fiquem com as mesmas formatações que estão aqui nesse arquivo? É só eu pegar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que é o meu link que avisa que o meu arquivo de estilo existe, copio ela, venho aqui nesse cara e coloco aqui, ó, neste lugar aqui, ó. Salvo. Venho aqui no meu arquivo 1, coloco aqui também, ó, neste local aqui também, ó. Importante, eu tiro, opa, coloquei no lugar errado aqui, hein? É aqui, ó, logo embaixo do título, ele precisa estar dentro do head. E agora eu tiro aqui, ó, esse BG Color, esse style daqui, ó. Eu não preciso mais dele. Salvo. Se eu voltar aqui, ó, no meu exemplo 1, pronto, ó, já está com as mesmas cores. Meus 3 arquivos estão, ó, com as mesmas cores, ó. Se eu vier aqui no meu CSS, né? Vou voltar aqui no meu arquivo CSS. Cadê meu arquivo CSS? Aqui. Voltei nele aqui e vou colocar a mesma cor que estava antes, ó. Vou Ctrl Z aqui. Pronto, vou salvar. Salvei. Ele já vai estar aqui, ó, com as novas cores aqui, ó. Ou seja, eu altero um único lugar e ele mantém todas as formatações. É assim que a gente trabalha com o nosso CSS. E é assim que nós estaremos trabalhando nas próximas aulas. O que precisamos? Precisamos de um editor, precisamos fugir dos aplicativos, precisamos ser criativos e curiosos. CSS é uma formatação através de um arquivo com folhas de estilos em cascata. Benefício? Produtividade. Como funciona? Externo. 95% das vezes que você usar o CSS vai ser externo. Vai ser um projeto, um arquivo para todo o seu projeto de website. E aí, vai ter alguns arquivos dentro do seu site que você vai precisar usar interno. Mas isso daí é em torno de uns 4% dos arquivos que vai precisar fazer uma mexida interna. Vai ter uma configuração especial internamente em uma ou duas páginas. E o inline fica com menos de 1% das situações. É muito raro a gente precisar fazer uma intervenção inline. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Grande abraço. Precisando, manda um e-mail, entre em contato. Abração do mal para vocês.